Dentro desta luva estão os sensores que captam o tremor do Senhor Aparecido. E tudo é registrado. O gráfico colorido quantifica o tremor, enquanto que o azul se refere à musculatura do braço do paciente. Toda essa tecnologia tem uma proposta importante: melhorar o diagnóstico e o tratamento da doença de Parkinson. O sistema criado pelos pesquisadores diminui a subjetividade e dá mais precisão ao reconhecimento da doença, que afeta o sistema nervoso central e não tem cura. O diagnóstico, ele é especificamente clínico, não tem um exame específico, né? Então, a gente tenta quantificar isso para ajudar nesse diagnóstico. Tanto um diagnóstico inicial, quanto ao longo do tempo, porque a patologia, ela evolui, essa doença, ela evolui. Então, esses sinais, sintomas, eles podem serem agravados. Então, ao longo do tempo, ao longo dos anos, a gente vai repetindo essa avaliação para melhorar, para reajustar algum tratamento, reajustar algum medicamento, ajudar nesse reajuste. A tecnologia já foi testada em centenas de pessoas com Parkinson. Segundo o coordenador do curso de Engenharia Biomédica e do NIATS, são feitas coletas de dados durante meses e, por meio desse acompanhamento, é possível fazer ajustes e correções no tratamento. O que os medicamentos, o que as terapias elas tentam fazer é, de uma forma ou outra, aliviar, controlar esses sinais motores. A luva, ela tenta registrar esses sinais. Então, veja bem, se você está recebendo, um determinado medicamento para aliviar esse seu sintoma, mas se ele não está fazendo efeito, certamente aquela luva ela vai poder medir ali aquele sinal motor seu e indicar que aquele tratamento não está sendo efetivo. Uma outra aplicação dela seria você estar tentando fazer uma previsão de como o indivíduo estará no futuro, né? Porque hoje nós temos o retrato do presente. E aí eu vou coletando os seus dados com a luva de maneira contínua ou bastante consistente. Aí, com base desses dados, eu vou poder fazer uma predição. Outra vantagem é que a tecnologia pode ser usada em centros cirúrgicos para auxiliar neurocirurgiões. Existe um tipo de tratamento que é feito na doença de Parkinson que é relacionado à correção, assim, ao controle dos sinais motores da doença por meio de um estimulador que é implantado no cérebro. Uma dificuldade que existe com relação a esse procedimento cirúrgico é que durante a cirurgia, o médico, o profissional, ele tem uma grande dificuldade em ajustar os parâmetros desse neuroestimulador para controlar bem a questão motora do indivíduo. Então, a luva pode ser utilizada naquele ambiente para que o médico tenha um parâmetro objetivo e, dessa forma, ele consiga fazer essa estimativa, esse ajuste correto dos parâmetros. A Cristiane é fisioterapeuta e especialista em fisioterapia neurológica. Há 10 anos, ela fundou a Associação Parkinson do Triângulo, que oferece assistência física e psicológica para os pacientes que têm a doença. Ela então resolveu abrir as portas da associação para as pesquisas desenvolvidas pelo NIATS. Com a associação, trabalho com pacientes com Parkinson, então eu achei interessante essa parceria, de abrir o espaço, as portas da associação, para que a gente pudesse contribuir com o trabalho dele. E esse é só um dos estudos desenvolvidos pelo Núcleo de Inovação e Avaliação Tecnológica em Saúde. O núcleo existe há 10 anos e já desenvolveu diversas pesquisas. Além disso, conta com parceiros nacionais e internacionais como Alemanha, Estados Unidos, França, Canadá e Inglaterra. 4 professores da engenharia biomédica e alunos de vários cursos de graduação e pós-graduação fazem as pesquisas. Em setembro, o núcleo recebe um estudante da França. Aqui, eles criam tecnologias para serem aplicadas na área da saúde. E elas são usadas também fora do Brasil. O Centro Cirúrgico do Departamento de Neurocirurgia da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, é um exemplo. Esse núcleo ele surgiu na nossa instituição, inicialmente pela demanda que nós temos de diversos colegas da área da saúde, pela inovação, pelo desejo de desenvolver produtos, equipamentos, software. Então, à medida que essas demandas foram surgindo, nós constituímos o núcleo e ele também surgiu por uma segunda demanda, que foi por uma oportunidade de parceria com o Ministério da Saúde, da gente fazer uma parceria entre a UF e o Ministério da Saúde, no sentido de avaliar tecnologias que hospitais utilizam no dia a dia. Como nós temos aqui o nosso hospital de clínicas da UF, então faz todo sentido.
A tecnologia está pronta para ser usada em clínicas, laboratórios, centros cirúrgicos. Tudo é pensado nos mínimos detalhes, inclusive o formato e a aparência da luva, que por enquanto dá suporte de fixação para os sensores. Isso porque agora tem um novo desafio: acoplar tudo isso aqui dentro da luva. Os pesquisadores estão estudando uma maneira do paciente usar o sistema também em casa. Para isso, precisam pensar em uma forma de embutir os sensores e o gravador dos dados para que a pessoa consiga usar sem incômodo. Outra questão importante é que os sensores precisam estar posicionados corretamente dentro da luva. Nós temos até uma ideia que parece um pouco futurística, né? Mas imagina se a pessoa tem uma luvinha dessa em casa e ela pudesse usar isso lá. Então ela chega e ela tem um implante desse, né? Um neuroestimulador. Então essa luvinha poderia de alguma forma sentir que a pessoa está tendo alterações nos padrões motores e, de acordo com essas alterações, a luvinha poderia transmitir sinais para o neuroestimulador para ele se reajustar. Dessa forma, a gente evitaria os inúmeros problemas que são vistos por aí mundo afora. São mais de 6 anos trabalhando nessa pesquisa e desenvolvendo toda a tecnologia necessária. Tudo para melhorar o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas. Eu acho que a gente está participando, a gente está colaborando de alguma maneira e está ganhando também, né?